Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazer a nossa tradicional reflexão de sábado à tarde, ou sábado de manhã no Brasil. Dessa vez nós estamos aqui celebrando a ocasião da vinda do Cristo, há 2000 e poucos anos atrás, na pessoa de Jesus, nosso divino mestre e amigo. E para celebrar essa passagem, nós temos hoje aqui a nossa querida Priscila, que vai falar de um tema parecido, vocês já viram aí no título qual é o tema, e como essa figura marcante, que para muita gente é a encarnação, a representação do amor, Maria, pode nos inspirar em nossas vidas. Então, Priscila, seja muito bem-vinda, é com muito carinho, com muita alegria que nós a recebemos hoje aqui para essa reflexão. E eu gostaria, antes de passar a palavra para você, eu gostaria de convidar a todos a fazer uma oração. E vamos pensar numa coisa amorosa, pensar em Deus, que é a fonte de todo amor. Louvado seja Deus, sua infinita misericórdia e bondade, Pai de amor, de luz e compaixão. Nós agradecemos o dom da vida, agradecemos a bênção do livre-arbítrio e a oportunidade da reencarnação. Nós pedimos aos nossos benfeitores que estejam conosco nesse momento, nos inspirando, nos auxiliando. Pedimos também o concurso dos nossos guias espirituais, a quem agradecemos pelo amor, pelo carinho e pelo compromisso de longo prazo. Obrigado a todos, que assim seja. Então, Priscila, seja muito bem-vinda. Eu não vou fazer perguntas assim muito detalhadas, você compartilha o que você achar que deve e pode começar. A palavra é sua. Mais uma vez, é com muita alegria e muita gratidão que nós recebemos você aqui hoje. Olá, Alexandre. Olá a todos. Muito obrigada pela oportunidade de participar dessa reflexão de hoje, onde vamos conversar, falar um pouco sobre a inspiração de Maria em minha vida. Vou compartilhar aqui deixa eu só compartilhar aqui a tela. Só um minutinho que a tela aqui desapareceu. Desculpa que eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui. Peraí, ainda só um minutinho. Nós estamos vendo, Priscila, só você já conseguiu, né? Tô. Tá baixando. Deve ser um pouco a conexão aqui, peraí. Agora tá? Vocês estão vendo a minha tela? Perfeito. Tá. Então, hoje, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre a inspiração de Maria em minha vida, né? Eu vou falar sobre esse personagem que a maioria de nós já conhecemos, todos nós já ouvimos falar. Eu, particularmente, eu vim de uma família católica, uma parte depois se tornou evangélica, e eu não conhecia muito Maria, eu apenas eu sabia que ela era mãe de Jesus e tinha um velho hábito de, às 6 horas da tarde, todo dia ouvir Ave Maria, fazer o sinal da cruz, por sinal de respeito. Mas eu nunca tinha parado para refletir um pouco sobre Maria, né? Na realidade, quando eu busquei essa leitura, eu não encontrei muito material a respeito dela, né? Muitas vezes as pessoas focam um pouco em coisas que para mim, pessoalmente, não tem muita relevância, né? E esquece de buscar o essencial, que eleva, o que nos traria muito mais aprendizado, né? É uma personagem que eu penso que a história ainda não entendeu. E nós ainda também compreendemos muito pouco, né? Muita coisa eu acho que nós ainda não temos a capacidade de absorver, porque é um ser de tanta amorosidade, de tantos ensinamentos, e é o caminho que nós ainda estamos percorrendo, né?
De tudo que eu li, o Espiritismo é o que mais revelou um pouco sobre a vida de Maria quando encarnada. No livro Boa Nova tem um capítulo que fala lindamente sobre os últimos dias de Maria. Vale muito a pena, muito a pena, muito a pena ler, né? Maria de Nazaré, pela fala de Emmanuel citou Maria como uma personalidade sublimada, né? Elevado, né? Purificado. E ele usa essa expressão no livro A Caminho da Luz, né? Psicografia de Chico Xavier. E ela foi escolhida para desempenhar a missão complexa de ser a mãe do Messias, Jesus Cristo. Bem, eu vou mostrar a forma que eu resolvi falar um pouco, refletir um pouco sobre Maria, mais ou menos assim, como foi desenvolvido o meu entendimento, quando eu busquei. E eu achei importante falar um pouco sobre a elevação dela, para que a gente possa, porque em muitas leituras de escolas religiosas diferentes também, não criticando, mas eu acho que ainda é muito limitado pela grandeza desse espírito que é revelado. Então, eu tentei mostrar aqui da forma que eu busquei e que eu vejo. Né? Bem, diz-nos Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, capítulo 11, que o Cristo reúne as assembleias de seus emissários, então que se movimentam as entidades angélicas do sistema nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Bem, essa fala de Emmanuel é dotada de muito profunda, principalmente a última parte, quando fala a lição do Salvador, né? Mas, na verdade, eu trouxe para mostrar, né, ressaltar que a missão de Maria começa, portanto, no plano espiritual, quando ela aceita fazer parte da equipe de Jesus. É um trabalho, né? Esse trabalho, essa reunião foi um trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual, onde processou-se a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão de libertação do amor. Então, pensando, né, fico imaginando, né, quantas pessoas não gostariam de fazer parte da equipe de Jesus, mas que também, obviamente, tem que estar capacitado. Então, mais uma vez, mostra o nível espiritual desse ser. Eu gosto muito dessa figura, porque ela representa, para mim, né, a simplicidade, a humildade de como os representantes, colaboradores do Cristo, resolveram, né, reencarnar, vir à Terra. Né? Todos esses colaboradores do Cristo, né, prontificaram-se a exercer a sua missão, cada qual conforme as determinações do alto e do planejamento realizado, cabendo ao espírito meigo e amigo que assumiu entre nós a identidade de Maria de Nazaré a tarefa magnânima, porém muito complexa, de ser a mãe de Jesus, que estaria conduzindo os passos do Messias até que ele pudesse pessoalmente conduzir toda a humanidade nas veredas do amor, do qual foi o principal agente e exemplo. Aí tem essa parte também do livro A Caminho da Luz, no capítulo 11, onde fala, né, todas as providências são levadas a efeito. Escolhe-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Nessa próxima foto é uma representação, né, do momento em que o anjo Gabriel apareceu para Maria, né? Então, Maria de Nazaré, ela se encontrava mais ou menos entre os 14 e 16 anos, e em certa tarde ela estava concluindo suas tarefas diárias e elevava a Deus suas orações de agradecimento pela vida, pela família, composta pelo seu pai Joaquim e sua mãe Ana. Nesse momento de total ligação espiritual com Deus, ela percebe a presença de uma luz intensa, que aureolava um ser que pairava à sua frente. Era Gabriel, espírito angélico da equipe direta de Jesus,
que vinha lhe trazer a notícia maravilhosa do nascimento do Messias, anunciando-lhe que ela tinha sido a escolhida para receber em seu ventre o Mestre da Luz, que vinha com o propósito de modificar a paisagem espiritual do planeta, por meio da semeadura dos ensinos evangélicos no coração humano. E o anjo Gabriel sauda Maria, dizendo: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graças junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio, e dará à luz um filho, e o chamará com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. É uma passagem de Lucas 1, 28 a 33. Diante daquela notícia, Maria ficou intrigada quanto à saudação que ela recebera, cheia de graça. O que queria aquele emissário divino dizer com tais palavras? E eu fiquei também refletindo, tentando entender, né? Porque todas essas mensagens, essas passagens da Bíblia, é muito profundo, né? A gente tem que buscar decifrar, né? E buscando, eu trouxe da seguinte forma, né? Estar plena de graça. Queria dizer que Maria estava com o espírito purificado, né? Como Emmanuel mencionou também, né? Espírito sublimado, né? Que ela já estava com Deus e que, portanto, teria todas as condições para, no decorrer da sua vida, demonstrar toda a sua fortaleza moral e fé inabalável nos desígnios supremos, né? E ela mostrou sua fortaleza moral através da vivência, através do exemplo de obediência de Deus. Essa passagem de Maria mostra a percepção dela que ela tinha, a sensibilidade dela, né, mostrando também os tipos de conexões espirituais que ela tinha, né? Ou seja, era um espírito elevado, já preparado para a missão de auxiliar Jesus nesse trabalho. Nessa parte, né, Maria, a resposta e ela responde isso com as suas emblemáticas palavras que ele caracterizavam por toda a sua vida. Eu sou a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. Nossa condição de a atitude de Maria, como ela agiu, né? Ela agiu, imagina que foi feita essa proposta, obviamente que nós sabemos que é uma coisa que já foi programada espiritualmente, né? Mas ela não exige explicações, ela não exige saber quais seriam as consequências e nem mesmo queria ganhar em troca de tal tarefa, né? Porque ainda no nível evolutivo, a gente mesmo que em algumas situações a gente possa não falar, mas nós temos esse tipo de pensamento, né? Então ela simplesmente aceita o encargo, o que demonstra se tratar de um espírito sublimado, como a Emmanuel falou, assumindo uma das missões mais difíceis já desempenhadas neste mundo. A manjedoura, né, que para mim também tem muito exemplo nela, a manjedoura assinala o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. José, bem como a personalidade sublimada de Maria, tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas, mas a realidade é que somente com o concurso da bondade daqueles mensageiros da Boa Nova, que nós sabemos que também de valor, da contribuição de fervor, e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos. Oi?
Desculpa te atrapalhar, mas o teu áudio está cortando. A gente não está conseguindo te escutar perfeitamente. Tá, me dá só um segundo, então, para Tá bom. só abrir aqui. Tá bom, obrigada. Me fala se melhorou um pouquinho, Mai? Tá melhor? Agora tá. Tá, então. Mas às vezes ele fica como se estivesse picotando. Ah, é? Tá. E agora tá contínuo a fala? Agora Tá bom. tá. Uhum. Tá bom. Obrigada. Obrigado. Então, tá. É essa parte que eu li também, da manjedoura, também é uma parte do livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, onde fala sobre a preparação da vinda do Cristo à Terra. Grande. Desculpa. Continua cortando? Voltou. Então vou mudar de posição, tá bom? Tá bom. Obrigado. Aí. Eu vou trazer um pouco mais pra cá. Mas não sei se vai dar. Não estamos conseguindo ouvir. Só um minuto. Tá bom. Ai, sério? Agora ouvimos. Agora nós estamos te ouvindo. Aí eu fui checar se tinha alguém usando a internet, porque às vezes a conexão é um pouco ruim. Mas continua cortando? Não tá perfeito, mas tá melhor. Tô vendo que tá cortando um pouco mesmo. Até a sua fala tá cortando um pouco pra mim também. Então, o que é que você acha? Devo continuar? Ou não tem como fazer um... Não, continua. Continua, por favor. Tá. Então, tá nessa parte, como eu tava falando, Maria, ela representa a mais genuinamente vivida que nós tenhamos conhecimento. O seu amor e o seu exemplo ecoam nos nossos corações de mãe e de mulher, nos convidando para sempre amar um pouco mais, perdoar um pouco mais, renunciar um pouco mais e confiar um pouco mais. É um convite cheio de amorosidade, mas que requer de nós sempre mais e mais. Priscila, desculpa interromper. Deixa eu te dar uma sugestão. Vamos fazer uma tentativa. Eu vou desabilitar o teu vídeo para ver aí, ou você pode desabilitar. Sim. Até você acabar a parte que você precisa fazer a exposição e depois a gente entra com o vídeo. Você quer que... Tá bom, desabilite o meu. O meu vídeo, né? Seu vídeo, só o vídeo. Eu tenho que fazer o quê?
Embaixo, no canto esquerdo, Stop. tem, do lado do microfone, tem Stop Vídeo. Tá. Eu posso fazer por aqui também. Pode fazer então. Pronto, você já desabilitei o seu vídeo. Então, eu mexer aqui e já passei adiante. Você acha que melhorou? Melhorou, sim. Obrigado. Melhorou? A fala tá cortada ou tá continuando? Não, tá contínua, tá melhor. Então tá. Tá? Então Obrigado. tá. Dando continuidade nessa parte, né? Para mim, como eu falei, Maria a idade e com Maria. Desculpa, Priscila. Voltamos aqui. Cortou de novo? Cortou de novo. Tudo que você falou desde que nós... Alexandre, você quer que eu tente... Eu posso tentar, então, ir lá para baixo e você quer que eu recomece? Eu posso recomeçar. Eu acho que você pode, se você não se incomodar em retomar de onde faça sentido para você, tudo bem. A gente tem... Tá? O nosso problema de tempo aqui é mais preocupação com você e com a sua família. Nós estamos... Não, se você quiser... então, para mim, tanto faz. Eu posso recomeçar ou posso continuar. E eu vou tentar, então, mudar de ambiente. Vou ter que ir lá para baixo. Tá bom, Tá obrigado. bom? Então, vou desligar aqui e recomeçar? Tá, Entrar de novo ou não? não precisa desligar. Pode, se você puder andar do jeito que tá, a gente aguarda você se instalar. Tá bom, então tá. Para quem está acompanhando a gente pelo Facebook, nós estamos com um problema de conexão lá com a Priscila, então ela está se reposicionando para ver se melhora a conexão. Enquanto isso, nós aguardaremos aqui. Estamos aguardando aqui o reposicionamento dela. Obrigado pela compreensão e, mais uma vez, obrigado, Priscila, pela boa vontade.
Bom, pessoal, enquanto a Priscila tenta resolver a questão do som, enquanto nós aguardamos, nós vamos ler o capítulo do livro Boa Nova, que ela inclusive citou no início, o capítulo 30, que é o último capítulo do livro, que fala sobre Maria. Então, enquanto ela tenta, né, resolver a questão do áudio, a gente vai ler esse capítulo, tá bom? E nós agradecemos a compreensão de cada um de vocês, né? E Feliz Natal mais uma vez. Então, capítulo 30 do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Maria. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Olá? Oi. Oi. Mil desculpas, eu tive que remover todo mundo que estava aqui embaixo, lá para cima. Uma mudança. E para eu poder vir aqui. Espero que agora a conexão esteja boa. Tá boa agora? Tá ótimo. Tá ótimo. Ai, que bom, que bom. Tá bom. Acho que estava lendo aquela passagem do livro Boa Nova, né, Dani? Isso. Inclusive, muito boa. Início, né? Muito bacana. Então, eu dou continuidade, Alexandre? Por favor. Tá bom, então. Então, na realidade, quando eu estava falando nesse slide, que Maria representa o exemplo da maternidade plena universal, da inspiração que ela é para todas as mães, mesmo que muitas mães não tenham consciência disso, né? Então, eu estava falando que no coração de uma mãe, bem, eu falei anteriormente, mas como estava aqui entrecortada o áudio, eu vou repetir. Obviamente que eu estou falando, eu vou falar muito mais do universo feminino, da relação da mulher. Nós sabemos que nós somos um espírito mortal, mas estou falando a nível da minha experiência nessa existência aqui, né, da minha percepção. E vou estar mais voltado, no caso, para a mulher e para a mãe. Então, trazendo assim para a experiência de mães. No coração de uma mãe sempre desenho ardente, fazer o melhor para o seu filho. Não tem cansaço. Desculpa te interromper, não estou conseguindo ouvir nada. Poxa vida, então minha internet hoje ela não tá boa mesmo. Mas você pode... Vamos tentar sem compartilhar a sua tela? Sem compartilhar? Sem compartilhar. Vamos ver se a gente consegue melhorar sem compartilhar a tela. Eu estou desabilitando a sua tela. Vamos ver se assim vai. Você consegue fazer sem a tela? Você vendo a tela aí? Eu também estou ouvindo você entrecortado. Estou ouvindo você entrecortado também. Será que, Alexandre, seria possível dar uma reiniciada para ver? Sim, podemos. Vamos tentar, porque basicamente eu estou vendo pelo vídeo agora e está tudo muito lento. Você quer tentar conectar através do seu telefone e... Usar o Zoom no teu telefone, no computador? Pode ser. Ou eu posso tentar, a gente desliga, reinicia, e eu vou tentar... pronto. Vou tentar fazer isso, então. Tá bom. Tá bom. Então, eu continuo lendo aqui a mensagem de Maria, né, por Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Então, continuando. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças.
eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, reavia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inolvidável. Por meio do véu espesso, das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarma interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Ela se questionava. Não ouvira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração? Desde os mais tenros anos, quando conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente, ia buscá-los nas ruas empedradas, em que a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. E andantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com o enlevo recebia os hóspedes inesperados, que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava bem que um dia a divina criança guiara à casa 2 malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do vale de Mizrep. E era de ver-se a amorosa solicitude em que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos. Priscila, se você quiser testar o seu áudio... Agora tá me ouvindo bem? Tá muito melhor. Se você quiser, você pode reconectar pelo computador também e usar o computador para compartilhar a tela e o telefone para o seu áudio e vídeo. Ah, tá. E aí eu faço como? Peraí. Ah, tá. Então eu conecto com o computador também. Tá bom. E pode conectar com o computador com o seu vídeo também, mas deixa o microfone do computador mudo. Ah, tá. E eu uso o áudio? E usa o áudio e o vídeo do telefone normalmente. Ah, eu posso usar os dois? Pode, pode. Ah, tá. Ótimo. Então tá. Então tô reconectando aqui pelo computador. Vai precisar tirar o volume, vai ter que desligar o áudio do volume do computador para não dar microfonia. Pronto, já te desliguei. Agora, pronto. Aí eu posso fazer a compartilhação agora, não é isso? Pode compartilhar o áudio do computador, o vídeo do computador, isso. Vídeo. Tá. Não. Tá tudo fechado. Pronto. Então, é aqui agora, peraí. Você já tá... aqui. Agora o meu áudio tá bom, né? Tá lindo. Tô só fazendo loading. Então é a minha internet. É a minha internet de casa mesmo.
E não se preocupa que depois esse pedaço desse transtorno, dessas intempéries, a gente corta e bota o vídeo sem esses problemas. Ah, então tá, então ótimo. Então, só o loading aqui, tá fazendo o load do... Tá, enquanto tá fazendo o load, só vou buscar o cabo aqui do computador, do celular, em caso que a bateria tá cheia, mas eu não sei como é a capacidade. Então, pronto. Então, você quer que eu recomece ou quer que eu continue daqui? Como você achar melhor. Se você quiser recomeçar para não perder a fluência, pode recomeçar. Se quiser engatar daí também, como tiver o seu tempo. Eu posso recomeçar. Então vamos tentar. Bom, para ficar tudo mais... Então, deixa eu só mover aqui a foto de vocês para fora do meu... Isso, pronto. Pronto. Então, hoje, na nossa reflexão, nós vamos conversar, fazer uma reflexão sobre a inspiração de Maria em minha vida. Né? Maria é uma personagem que todos nós conhecemos, todos nós já ouvimos falar, eu particularmente, por vim de uma família católica, eu basicamente só sabia que Maria era a mãe de Jesus, e eu tinha um velho hábito de ir às 6 horas a ouvir a Ave Maria, fazer o sinal da cruz, mas eu nunca tinha parado para refletir sobre Maria, sobre o ser Maria de Nazaré. E, na realidade, né, buscando ler mais sobre o assunto, não tem muito material a respeito de Maria, né? E tem coisas, às vezes, que assim, particularmente, eu acho que não tem muita relevância, que às vezes as pessoas gastam tempo em discussões que não são tão importantes, né? E esquece de buscar, né, o essencial, né, o que eleva, o que nos traria muito aprendizado, né? Então, é uma personagem que a história ainda não compreendeu. E nós também. Nós ainda compreendemos muito pouco, pois ainda temos a nossa capacidade de absorver ainda é limitada diante de um ser tão elevado, tão amoroso, mas que está sempre disposto a nos ajudar. Né? De tudo que eu li sobre Maria na literatura espírita, foi onde eu mais encontrei material, né, que falava um pouco sobre a vida de Maria, os últimos anos de Maria, que foi o texto, Dani, que você estava lendo anteriormente, né, da Boa Nova, e que retrata lindamente, Emmanuel retrata lindamente sobre os últimos dias dela. Né? Emmanuel fala que Maria, ele usa o adjetivo de personalidade sublimada, né? Um espírito elevado, né? Com uma altura espiritual, né? Purificado. Obviamente que eu não estou fazendo nenhuma comparação de Maria com Jesus. Nós sabemos que Jesus, quando veio à Terra, ele já era um espírito crístico, né? Já era o Cristo. Né? Mas ela também é um espírito, né? Elevado, que foi escolhido para desempenhar a missão complexa de ser a mãe do Messias, Jesus Cristo. Diz-nos Emmanuel que quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, né, ele se reúne as assembleias dos seus emissários, e é então que esse movimento, as entidades angélicas do sistema, nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. É uma parte do livro A Caminho da Luz, no capítulo 11. Né? É uma parte que nos requer muitas reflexões, principalmente com a lição do Salvador, mas na realidade eu trouxe essa parte
para mostrar que a missão de Maria começa, portanto, no plano espiritual, quando ela aceita fazer parte da equipe de Jesus, né? Em um trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual, processou-se a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão de libertação pelo amor. Como tá falando aí, esse slide aí, essa foto, né, essa figura, para mim ela é muito bonita, que ela demonstra, foi bem demonstrado a simplicidade, a humildade de como os colaboradores do Cristo resolveram vir à Terra, né? E no livro A Caminho da Luz, fala também, no capítulo 11, que todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos, né? Todos esses colaboradores do Cristo, eles se prontificaram a exercer sua missão, cada qual conforme as determinações do alto e do planejamento realizado, cabendo ao Espírito amigo e meigo que assumiu entre nós a identidade de Maria de Nazaré, a tarefa magnânima, porém complexa, de ser a mãe de Jesus, que estaria conduzindo os passos do Messias até que ele pudesse pessoalmente conduzir toda a humanidade nas veredas do amor, no qual foi o principal agente e exemplo. Nessa figura aí é Maria diante do anjo Gabriel, né? Maria encontrava-se na idade aproximadamente entre os 14 e 16 anos. Em certa tarde, ela estava concluindo as suas tarefas diárias e ela estava sempre em oração, né? Em agradecimento pela vida, pela família composta pelo seu pai Joaquim e sua mãe Ana. E nesse momento de total ligação com Deus, ela percebe a presença de uma luz intensa, né, que aurelava um ser que pairava à sua frente. Era Gabriel, espírito angélico da equipe direta de Jesus, que vinha lhe trazer a notícia maravilhosa do nascimento do Messias, anunciando-lhe que ela tinha sido escolhida para receber em seu ventre o mestre da luz, que vinha com o propósito de modificar a paisagem espiritual do planeta por meio da semeadura dos ensinos evangélicos no coração humano. E Gabriel sauda Maria dizendo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontrastes graça junto a Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. É uma passagem de Lucas 1, 28 a 33. Diante daquela notícia, Maria ficou intrigada quando a saudação que ela recebera, cheia de graça. O que queria aquele emissário divino dizer com tais palavras? Né? Estar cheia, plena de graça, né? Ele queria dizer isso, que Maria, como espírito purificado, né? Como Emmanuel usou, né, a palavra, um espírito sublime, sublimado, né? Então ele quer dizer que no decorrer da sua vida, né, ela ia demonstrar, ela tinha condições para demonstrar toda a sua fortaleza moral, sua fé inabalável nos desígnios supremos, nos desígnios de Deus. E ela demonstrou ser uma fortaleza moral, né? Ela através da sua vivência, né, ela foi um exemplo de obediência a Deus, de disponibilidade a servir, a confiança nos propósitos de Deus. E essa passagem de Maria mostra também a percepção que ela tinha, a sensibilidade, mostrando-nos, né, claramente o tipo de conexões que ela fazia, né, em que ela estava, né? Ou seja, era um espírito elevado, já preparado para a missão de auxiliar Jesus nesse trabalho. Nessa passagem, né, de Lucas 1:38, né, Maria mostra a sua disposição para cumprir a vontade de Deus, né? É um momento, é uma fala marcante dela, né? Tal que simplesmente com coragem e confiança,
Na providência divina, ela responde ao anjo com as emblemáticas palavras que lhe caracterizaram por toda a sua vida. Eu sou a serva do Senhor. Faça em mim segundo a tua palavra. Né? Nós, na nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, nós temos um pouco de dificuldade, né, de compreender, né? Porque, obviamente, que se uma proposta nos é feita, nós sabemos claramente, como eu falei também, mostrei, que, obviamente, que é algo que foi preparado, né? Mas pensamos para nós também fomos preparados para muitas coisas, para muitas experiências, e quando chega aqui, a gente se coloca numa situação que, não, eu ainda não estou pronta, né? Eu ainda não posso, eu não sei, eu não posso. E, na verdade, é que a gente ainda não quer dar esse passo adiante, né? Então, ela não exige, né? Maria, ela mostra, ela não exige explicações, ela não exige saber quais seriam as consequências e nem mesmo o que iria ganhar assumir tal tarefa, né? Ela simplesmente aceita o encargo, o que demonstra se tratar de um espírito sublimado, mais uma vez, um espírito que assumiu de verdade uma das missões mais difíceis neste mundo, desempenhada nesse mundo, né? Que é trazer, eu fico imaginando, né? Pensando, né? Como seria, né? A preparação não poderia ser um espírito qualquer para engravidar, né? Carregar Jesus no ventre, né? Então, mais uma vez, né? Mostra o nível, né? Evolutivo de Maria, a grandeza de Maria. Nesse exemplo, né, nesse slide da manjedoura, né, a manjedoura ela traz muitas reflexões, muitos exemplos, né? E nessa parte no livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, Emmanuel fala que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como dizer que a humanidade, que a humildade representa a chave de todas as virtudes. José, sempre com a personalidade sublimada de Maria, tem sido muitas vezes objeto de observações injusta e maliciosa. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores de muitas virtudes, da contribuição com fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na Terra os fundamentos da verdade inabalável. Nesse livro A Caminho da Luz, que explica também a preparação do Cristo na Terra, é uma leitura muito valorosa, muito importante para quem tem interesse em entender um pouco mais sobre isso. Então, aqui nesse slide, Maria, para mim, eu tentei trazer fotos, sabe, que tentasse representar o que eu estou falando. E para mim, Maria, ela é o exemplo da maternidade plena e universal, né? Ela foi a maternidade mais genuinamente vivida que nós temos conhecimento. O seu amor e seu exemplo ecoam nos nossos corações de mãe e de mulher, nos convidando sempre a amar um pouco mais, a perdoar um pouco mais, a renunciar um pouco mais. É um convite cheio de amorosidade, mas que requer de nós também sempre um pouco mais. No coração, né, eu trazendo, quando eu falo quando eu reflito sobre essas virtudes, esses exemplos que Maria trouxe a gente, no meu dia a dia eu tento pensar, né, fazer uma ligação, né, no que eu posso aprender com ela, né? E mãe, eu percebo que toda mãe tem um pouco de Maria, mesmo que ela não tenha consciência disso. Tem um pouco da influência de Maria, né? No coração de uma mãe, ela vibra o desejo ardente de fazer o melhor para o seu filho. Nem que para isso ela tenha que passar pelas profundas e difíceis provas de renúncia. Não tem cansaço, não tem doença, não tem distância. Ela cria formas, ela improvisa, né? E faz por amor e com a certeza do dever a cumprir. E por uma consciência intuitiva do acordo de auxiliar aquele espírito confiado como filho, né? Então, eu lembro quando eu falo isso que para mim todos nós temos uma influência de Maria, somos influenciados por ela de alguma forma. Eu lembrei daquela no livro
No Boa Nova também, antes de Maria desencarnar, que ela pediu para visitar as pessoas que iam passar por sacrifício em nome de seu filho, em que uma jovem, né, que estava aguardando para o suplício, né, e Maria assoprou no ouvido dela para ela cantar, canta minha filha, né, com tanta amorosidade. E aquela jovem, sem perceber, captou a inspiração de Maria e começou a cantar com tanta amorosidade, né? Um momento marcante, lindo, né? Inspirador. Todo mundo cantando com amor e com muita fortaleza, muita força do caminho a seguir. Então, é um exemplo de como muitas vezes somos inspirados por ela e não temos consciência. Nos respaldando de uma força que muitas vezes não temos consciência. E Maria, né? Para mim, ela também, nesse slide, eu tentei, nessa linda figura de muita amorosidade, representar a mãe dedicada, a mãe que renuncia sempre, né? Maria, ela viveu entre a alegria de ser mãe a missionária. Ela certamente foi uma mãe que cuidou, que se preocupou e também a divertiu, né? Maria ensinou a Jesus as coisas do dia a dia que uma mãe ensina, né? Mas ela certamente aprendeu também muita coisa com Jesus, as coisas da vida maior, né? Muitas mães se dispõem a ajudar os seus filhos, né? E muitas vezes a gente não sabe nem como resolver, né? A gente busca fazer alguma coisa, auxiliar, né? Se coloca na situação de aprendiz, para que possa auxiliar, né? Aprendendo junto. E Maria certamente aprendeu muito com Jesus, né? Obviamente que a minha forma de analisar é limitada, né? Que é sobre o meu ponto de vista, né? Mas eu penso como mãe, como as mães que amam e têm uma capacidade muito profunda, né? As mães têm uma capacidade assim de acessar, de perceber coisas que nem mesmo tenho consciência, né? Mas é uma certeza, né? É uma certeza. E então eu penso que ela deveria sentir. Ela sabia que aquele filho, seu filho amado e justo, ele não era só dela. Ele era do mundo, né? Só dela naquela forma que eu falo da mãe, da maternidade, do acolhimento, né? Mesmo sem uma noção real do trabalho a realizar de Jesus, que obviamente eu falo que ela é um espírito elevado, mas ele estava num processo encarnatório, né? Então a consciência não está completamente, não está aberta, né, com toda, né, conexão com todo aquele conhecimento, mas os seus valores morais estavam ali firmes, que era o que auxiliaria para dar continuidade com o sucesso daquela experiência, né? Então, ela com certeza, ela sabia que não se tratava de uma pessoa comum, né? Ela havia sido advertida por Simeão, sacerdote do Templo de Jerusalém, quando foi levar Jesus para a apresentação e purificação, né? Conforme as determinações da lei de Moisés, né? E Simeão a disse, né? A ti, Maria, uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações, né? Essa passagem de Lucas 2:35, né? Então, também muita profunda reflexão essa fala de Simeão também, né? Bem, essa parte, a cruz, pessoalmente, ela tem muita representação para mim. Obviamente que eu sei que Jesus não está na cruz, né? Nós sabemos disso, né? Mas principalmente essa figura linda dela, né? Olhando para ele, né? Maria, no seu nível evolutivo, ela conseguiu aceitar aqueles fatos dolorosos e tristes, né? Que lhe causavam uma profunda dor, né? Como parte de uma missão que assumira no plano espiritual. E sustentada pela própria fé inabalável, ela sofreu, mas não se revoltou, preocupando-se mais em ficar ao lado do filho amado, ofertando-lhe a única coisa que ela tinha no momento, que era a sua presença amorosa, né? Tentando amenizar as dores e os sofrimentos pelas quais passava, né? Ao analisar a dor de Maria, ao ver seu filho justo passar pelo que passou, me faz pensar que minha dor
era sempre pequena diante daquele sofrimento, né? Pois somos espíritos devedores e, portanto, as nossas dificuldades são consequências das nossas escolhas equivocadas do presente ou do passado, dessa existência presente ou das existências passadas, né? Das escolhas que fizemos no passado, o que não foi o caso de Jesus, que veio por amor a nós, né? Então, é muito importante também, né, a gente tá sempre em mente que Maria, quando ela afirmou, eu sou a serva do Senhor, ela realmente queria dizer isso, né? Dentro dela, ela sabia que sua vida seria marcada pela renúncia, né? E pela prática do amor incondicional. E é esse tipo de consciência que é fundamental buscarmos desenvolver quando decidimos ingressar na maternidade, né? Peraí. Eu lembrei também, eu fiz uma anotação aqui, né? De uma fala, antes dessa fala de Chico, né? A gente pode estar passando, né, também fazendo um link com essa questão de Maria da renúncia, né? Que como eu falei, essa parte da cruz, ela tem tanta, ela recua tanto nós mães, né? Porque, por exemplo, nós podemos passar pelo que for, por qualquer situação, pode estar carregando qualquer coisa, mas a gente nunca vai abrir mão dos nossos filhos. Como Maria, ela não abriu mão, ela ficou até o final, até o quanto que era possível, né? Se o filho está doente, a gente vira à noite, a gente é vigília constante, né? A gente faz o que nem sabia que a gente era capaz de fazer, né? Se um filho tem problema, a gente vai buscar, a gente vai pesquisar, a gente vai fazer o máximo para se dedicar a ele, né? Uma mãe, ela sempre tem esperança, né? Ela, mesmo que seja de algo que ela nem sabe onde achar, mas é a confiança em Deus, né? De apenas estar cumprindo o seu papel de mãe, né? Por exemplo, um filho drogado, né? Ou qualquer outro problema, né? Uma mãe, ela nunca vai desistir dele, nunca. Ela vai estar sempre, como Maria, até o final ali, no momento derradeiro ao lado do seu filho, né? Me fez lembrar, eu tinha feito essa anotação aqui, de uma fala de Chico, né? Outro dia eu vi um dos amigos próximos de Chico relatando que uma vez uma pessoa perguntou para Chico, você visita presídios, deve ser um local horrível, né? Pela percepção, né, espiritual dele. Isso deve ser, né? Deve ter imagens horríveis lá. E ele falou, não, meu filho, não tem não. Lá tem muito amor. Tem muitos corações de mãe, muitas mães orando pelos seus filhos. Gente, isso foi tão rico, isso foi tão lindo, essa fala, esse ensinamento de Chico Xavier. E é verdade, é isso mesmo, né? A força de uma oração de uma mãe, né? Como ele mesmo mencionou, né? A oração de uma mãe arromba as portas do céu. Então, e é mais uma vez, é uma inspiração de Maria. Essas mães. E é interessante como as mães são devotas a Maria. Eu vejo assim uma coisa assim inúmera. É muito grande o número de mães que eu vejo sempre aquela devoção. E é isso. Sem ter consciência, inspira ou não, né? Inspiração de Maria na vida delas. Né? Eu coloquei esse pedaço dessa oração, é uma prece a Maria Santíssima, de Anália Franco, que ela fala, Senhora que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas na terra. Conduza-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. É lindo. Ela resume muita coisa nessa parte, nessa prece. Eu coloquei só esse pedaço para não me delongar. Então, nesse slide, né, eu estou falando um pouco, né, após Maria, após a partida do mestre, né, para o mundo espiritual, Maria vai para Éfeso, levada pelo apóstolo João Evangelista para viver uma casa humilde, onde ela poderia cuidar melhor, onde ele poderia cuidar melhor dela, lembrando o pedido do mestre, a fala do mestre ainda na cruz, né? Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe.
né? João 19, 26 a 37. E Maria passa diversos anos atendendo aos desamparados, da sorte que lhe vinham buscar as bênçãos e o amparo materno. A esses que lhe chegavam de todas as regiões, estendendo ela os braços amorosos com o intuito de acolhê-los e ampará-los espiritualmente. E nós sabemos que no plano espiritual, né, Maria continua cuidando de todos nós, especialmente aos que, por decisão própria, resolveram abreviar a própria vida pelas vias do suicídio. Maria de Nazaré, com sua fraternidade composta por espíritos elevados, recebem e amparam e encaminham a esses novos irmãos que se deixam levar pela desesperança, demonstrando assim que não há ninguém desamparado, que seu amor de mãe nos acompanha e a todos, né? Então, ela continua, né? Nós temos conhecimento através de Valdo já contou lindamente em algumas palestras o trabalho de Maria de Nazaré nas zonas umbralinas, e também tem referências nas obras de Ivone Pereira de Amaral no Vale dos Suicidas, né? No trabalho, no auxílio a esses espíritos que infelizmente muitos ainda encontram em processo de muita perturbação. Assim, né, diante de situações aflitivas, que todos nós recorramos ao amor materno de Maria, que jamais nos negará consolo e amparo. Que o exemplo de Maria de Nazaré, ao lado de Jesus sempre, resignada e submissa à vontade de Deus, possa nos inspirar para termos coragem diante das situações difíceis que enfrentamos, dando-nos a coragem e a força necessária para caminharmos em direção da luz e da perfeição. Seu exemplo de fé deve inspirar todos nós ao enfrentarmos as dificuldades da vida, os obstáculos que se apresentam em nosso caminho, com a esperança, a fé e, mais uma vez, a coragem, pois sabemos que não estamos desamparados. Pela misericórdia infinita, que nos acolhe e nos trata como seus filhos queridos. Entretanto, essa proteção também, é bom lembrar que não nos retira as oportunidades de aprendizado, né? Que visando sempre, né, a nossa renovação interior, conforme os padrões de amor e de luz, né? Que é uma atitude essa consistente com o papel paterno, né? Mas que possamos passar pelas experiências com o suporte espiritual, né? O sofrimento vai ser relativo diante da forma que decidimos viver a nossa experiência, né? Então, para mim, ela é um ser de muita grandeza moral, com muita amorosidade, né? Na minha visão, o amor de Maria Santíssima, ela assim, ele está irradiando a todo momento, né? Os seus raios de amor, ele será captado por todos nós, por todos que quiserem amar, nem que seja ainda por momentos, né? Por nuances de amor, né? Infelizmente, nós ainda titubeamos bastante em relação à nossa jornada, em relação à escolha que fazemos a todo momento, né? E assim, ainda compreendemos muito pouco, né? Mas que nós temos essa ferramenta da oração. Essa figura foi meu primo que fez, eu achei tão linda. Eu conversei com ele e eu falei para ele pelo telefone, eu conversando para ele que aí foi interessante. Eu falei, poxa, eu sei que você desenha, ele desenha, ele faz cada desenho lindo, e eu queria tanto uma imagem assim que representasse assim, sabe? Eu orando por Maria, ela me imantando com seu amor, né? E Jesus acima de tudo, e Deus que é tudo, né? A totalidade. Gente, ele fez tão lindamente. E se eu não vou compartilhar com vocês o meu desenho. Eu compartilhei aquele desenho assim, ó, a cabeça e os palitinhos das pernas, um ser maior, que era Maria e Jesus. E ele me mandou isso, essa coisa linda. Eu fiquei assim, apaixonada. Eu falei, gente, eu não acredito que você conseguiu representar, pelo menos no meu pensamento, ele captou tanto por telefone, ele, em minutos,
Ele mandou para mim, eu fiquei assim, maravilhosa, achei linda. Linda, linda, que é assim que eu me sinto, é assim que eu penso que eu estou, sabe? Não tô querendo ter a pretensão de dizer que eu tô na conexão direta, não, mas é assim que a gente tem que pensar, se imaginar, né? Pois o amor tá aí. Depende da gente. A porta, a janela que a gente quer abrir, a conexão que a gente quer abrir, né? E, bem, quando eu falei, né, a inspiração de Maria em minha vida, né? Essa conexão, essa inspiração, esses pensamentos só me veio depois que eu me tornei mãe, né? Então, é como se depois que eu me tornei mãe, um sentimento por Maria começou a crescer dentro de mim. Eu comecei a pensar nela, comecei a refletir como deveria ter sido doloroso, né, o que ela passou diante da crucificação do Cristo. E toda vez que eu me deparava com a cruz, como eu falei, a cruz, ela tem muito. Para mim, ela fala muito, sabe? Eu começava a pensar em Maria, toda vez que eu me deparava com a cruz. E a cruz que eu falo é assim, em várias formas. Eu assisti muito com meu filho mais velho o filme A Vida de Jesus. E imagina, era um desenho, no filme não, um desenho. E quando chegava naquela parte, mais uma vez, eu tinha aquele sentimento, né? Ou quando eu via uma cruz pendurada, sempre eu tinha aquele sentimento, me vinha aquelas reflexões, né? E assim começou que as dores das mães, quando eu vi uma mãe com uma dificuldade com os seus filhinhos, elas começaram a recuar dentro de mim também, sabe? Da mesma forma que eu refletia um pouco, nossa, como deve ter sido doloroso ver seu filho puro, né, ali sendo crucificado, passar por aquela experiência. Eu comecei a pensar nas mães também, né, como deve me colocar, porque aí você sente o seu amor pelo seu filho, e aí você imagina que quando aquela mãe está passando por aquele sentimento, por aquela experiência, como ela deve estar sentindo também, né? Como seria se fosse o meu? Então, e toda vez que eu vi um adulto também numa situação, essa coisa é como se fosse voltar. Me fazia pensar também como deveria ser difícil para uma mãe, pode ser nessa encarnação ou de outra existência, pensando, né, todo investimento maternal que ele teve, infelizmente ainda não logrou. Né? Porque às vezes, obviamente, quando eu tô falando, eu tô tentando passar um pouco sobre a amorosidade da maternidade da mãe, eu tô falando das mães que amam. Tem mães que ainda não, infelizmente, ainda não vivem isso. Mas eu acredito que a maioria das mães, a grande maioria, amam, sabe? Imperfeitamente, pois somos imperfeitos ainda, né? Essa experiência me fez lembrar uma vez, eu tava entrando num ônibus, eu entrei no ônibus e de repente eu vi um local vazio e eu fui sentar. E quando eu fui sentar, só tinha um local vazio. Quando eu fui, eu freiei, dei uma freadazinha assim, porque eu senti um cheiro muito desagradável. A pessoa que estava sentada, eu não sei, talvez ele fosse um mendigo, não sei ao certo. Mas na hora eu freiei, me deu uma repulsa, assim, porque era desagradável. E aí na hora me veio o pensamento: você acha que você é melhor do que ele? Você acha que, então, eu comecei a pensar que eu estava julgando ele, que eu estava discriminando ele. E aí, só para não aceitar o meu primeiro sentimento, meu primeiro pensamento, eu falei, eu vou sentar do lado dele. Aí eu fui lá, sentei do lado dele. E aí eu comecei, né, nas minhas reflexões. É interessante, né? Eu sou uma pessoa introspectiva, falante para os íntimos, mas na maioria das vezes estou muito, sempre pensando. E aí lá estou eu lá pensando. E aí eu comecei a pensar. Falei, esse irmão, um dia ele foi um bebezinho lindo. Eu sempre, é uma forma que como eu te falei, depois da maternidade, me faz, tem uma conexão com uma pessoa. Aí eu pensei, ele um dia foi um bebezinho lindo, e sua mãezinha, provavelmente, o amor. E hoje ela deve estar, de alguma forma, triste de ver a situação que ele se deixou levar, que ele se deixou ficar, né? Então, de repente, eu comecei a pensar. E aí, meu sentimento por ele começou a mudar. Eu, de repente, comecei a sentir um carinho por ele. Ao início era uma repulsa, daqui a pouco veio um carinho. Não sei, talvez até um amor por ele. E aí,
Daqui a pouco, esse homem levanta, para na minha frente. Ele não virou assim e falou simplesmente obrigado. Ele parou. Ficou parado, olhando para mim, olhou nos meus olhos e falou assim, obrigado. Eu tomei um susto, eu fiquei bem assustada. Que eu fiquei pensando assim. Aí parecia que ele estava lendo, que ele estava assim, ouvindo os meus pensamentos. E aí ele respondeu. E aí ele desceu, eu fiquei intrigada, né? Parecendo realmente que era isso, né? Então, na realidade, eu trouxe essa experiência, pois para mim, a simbologia do bebê, porque eu acho que talvez seja uma das... obviamente que eu sei que um bebê é um espírito encarnado, né? É um espírito velho, não é a primeira encarnação dele. Mas me faz retornar, conectar com aquele sentimento de amorosidade, de amor, né? Então, eu passei a ter esse sentimento fortemente depois que me tornei mãe. E pois uma mãe, quando ela olha para aquele ser indefeso, frágil, dependente, que consequentemente gera muitos cuidados, onde a mãe necessita escolher por amor renunciar e em lugar renunciar a coisas e projetos, né? E as prioridades também mudam, né? A visão da gente, ela se posiciona em um local nunca antes imaginado, até a gente experimentar esse amor, né? É um amor que nos faz suportar, transportar e criar muitas coisas. E tudo isso é somente por amor, né? Eu também gostaria de dividir com vocês não sei se eu estou me delongando muito. Estou... Ainda tenho tempo? Não, Priscila, tem tempo, tem até 3 da manhã de segunda-feira. Ah, então tá. Às vezes eu falo muito para explicar uma coisa só. Então, eu queria dividir com vocês uma das experiências que, para mim, eu não sei se eu vou conseguir assim representar bem, mas para mim foi uma das que eu realmente buscava da experiência que eu tive com esse espírito, né? Mais uma vez, claramente, eu não estou querendo dizer que eu tenho um contato direto com Maria, né? Eu estou falando de quando eu penso, de quando eu oro, quando eu tento me envolver, né? Em uma suave amorosidade, em que, para mim, eu nomeio dessa forma, a minha conexão com Maria, né? Então, durante a minha segunda gestação, teve várias possibilidades de complicações. E com muita frequência eu tinha que ir para o hospital para a realização de exames, para ver se estava bem, tudo bem com o bebê. E um dia, né, era uma coisa assim, meu marido fala que é uma adrenalina, toda hora, tá tudo bem. Aí ele falava, nossa, eu nunca vivi tanta adrenalina, toda hora uma coisa, né? E um dia eu estava deitada, a casa toda em silêncio, todo mundo dormindo, eu deitadinha de lado. E aí eu comecei a pensar, né? Comecei a pensar e resolvi orar. Resolvi orar, eu pedia que Maria envolvesse Benjamim, nos envolvesse no seu manto de amor. Obviamente que nesse momento, eu lembro claramente, eu tenho consciência que é um espírito muito ocupado, né? Mas eu pedia que ela envolvesse os seus mensageiros de amor para nos dar suporte nesse momento decisivo da vinda desse espírito à Terra. Eu estou me referindo ao meu segundo filho, né? Eu também tinha um hábito de dormir, né? De dormir ouvindo a Ave Maria, e eu sentia o meu ser como se estivesse sendo envolvido em uma suavidade e muito amor. Era muito gostoso, sabe? Eu tenho, assim, lembranças das minhas gestações muito agradáveis, muito prazerosas, mesmo dentro de todos os desconfortos, todas as possíveis complicações. Era amoroso, era gostoso, né? Então, e em nenhum momento, eram várias possibilidades que o médico me apresentava, mas em nenhum momento eu tive dúvida que daria certo. Mesmo que possíveis problemas fossem comprovados, sabia que tudo daria certo, pois estamos todos sob o comando do Pai, né? E esse filho, ele foi muito planejado, ele foi desejado. Nós passamos por muitas etapas até eu ficar grávida, né? E eu não tenho dúvida que nós fomos assistidos, pois esse envolvimento amoroso, ele é inesquecível. Ele é inesquecível. As experiências de amor, elas são inesquecíveis, né? Elas nos fazem querer experimentar mais,
né? Respeitar mais, né? É um sentimento, ela gera um sentimento de gratidão, né? Que também é muito importante esse sentimento de gratidão, porque ela como se fosse uma mola impulsionadora, porque particularmente, eu sendo bem honesta, eu não consigo eu mesma, eu não me sinto merecedora, sabe? Desse envolvimento amoroso, né? Desse suporte espiritual, mas para você ver como todos nós, se quisermos, buscarmos, nos escolher a estarmos conectados com coisas boas, com Deus, com Jesus, com qualquer ser que você nomeie, que te traz a paz, te traga esse sentimento inspirador. Tá aí, a ferramenta tá para todos nós. E essa são experiências, né, que elas, mesmo não sendo contínuas, né, elas não são contínuas, obviamente, né, mas é um exercício e nos convida, porque ela é tão boa que a gente fala assim, nossa, eu quero experimentar mais, eu quero mais, né? Elas são tão ricas ao nível do sentir que não existe nada que te fará parar, que nada que me fará ter dúvida do caminho que eu quero percorrer, do caminho que eu escolhi para minha vida. Obviamente que derrapamos muitas vezes, mas a certeza, principalmente hoje num mundo onde tem tantas informações, né? Tá tudo muito fácil e a gente sabe que tem muita gente querendo atrapalhar, né? Muitos espíritos das trevas querendo atrapalhar o trabalho de Jesus e que às vezes as mensagens, as informações estão ali, parecem que são adequadas, que são corretas, né? Não sei se a palavra seria correta, mas que é o que devemos seguir, mas tem alguma coisa ali, entre linhas, eles fazem uma ligação com os tempos modernos e que aí faz você ter uma interpretação equivocada. Mas a gente sabe que a verdade, os ensinamentos de Jesus são um só. É imutável. Por isso que nós temos que ser sempre fiéis às obras, sempre fiéis a Jesus, né? Então é isso. Eu, nessa minha experiência amorosa, nessa minha busca de conexão, eu digo que quando eu estava preparando esse material, foi para mim muito bom, foi muito aprendizado, mais uma vez prazeroso buscar essa conexão, sabe? Porque é o que a gente alimenta na mente, né? Então, eu estava buscando material, estava sempre com minha mente pensando em Maria, pensando de que forma eu poderia representar, falar um pouco na minha pequena experiência da experiência desse amor, dessa conexão desse amor, né? Então, como eu falei, foi através da minha experiência da maternidade que me despertou esse sentimento, foi a porta que abriu, né? E porque é Maria, e fala que ela, para mim, representa a pureza de coração, plena, amorosidade, a mãe que abraça todos, que quer abraçar todos nós, todos os seus filhos, né? E eu tento entender, ou eu tento me envolver nesse amor, que tem tanta beleza, tanta doçura, que eu não sei assim muito descrever. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco sobre a minha experiência e para mim uma das coisas que no dia a dia mais representa uma mãe e que eu vejo no exemplo de Maria é isso. Uma mãe nunca larga a mão dos seus filhos. Uma mãe, ela abre mão de tudo para auxiliar o seu filho. E para mim, tá aí a inspiração de Maria, sabe? Eu peguei essa parte, esse trecho da Revista Espírita de 1863, onde fala que a verdadeira virtude não se põe em evidência, porque é humilde. Contenta-se com os prazeres do coração e a aprovação da consciência. Para mim isso é perfeito, para mim isso foi ela. Para mim ela viveu isso aí, né? A verdadeira virtude, ela não... Imagina naquela época, porque nós temos consciência, nós temos acesso à divina
doutrina espírita que esclarece a gente, tira um véu, nos auxilia, essa ferramenta maravilhosa, que é um farol nas nossas vidas. Mas imagine, realmente era um ser que já veio preparado, mas que ela é um exemplo para nós que o quê? Que um ser se trabalhou, passou por todo esse processo e veio nos exemplificar que é possível, sim, viver a renúncia, a dedicação, a obediência a Deus. Então, ela veio exemplificar. Então, ela é a inspiração. Não quer dizer que eu estou lá ainda, não estou. Imagina, gente, imagina que em nenhum momento eu me coloco nessa posição. Mas ela, para mim, é uma referência. É o ser que me inspira a, principalmente nessa questão da amorosidade, ser cada dia um pouco melhor. Eu falo com minhas amigas intimamente que eu não sou uma pessoa fofa, né? Eu acho que a minha personalidade masculina ela é muito forte ainda, sabe? Eu não sei, Dani mesmo, meu Deus, a amorosidade, como ela fala. E eu não sei, eu sou uma pessoa, o meu lado masculino eu vejo muito forte a questão da racionalidade. E ela, para mim, como eu falei, a maternidade, ela abriu uma porta. E ela é a minha inspiração de amor. De amor, de tentar ser mais amorosa, de paciente, perseverante. Então, essa é a minha reflexão, né? O meu entendimento de Maria. E eu espero que eu possa ter contribuído e ter passado um pouco dessa doçura que ela me passa. Oi, Priscila, olha só, que reflexão maravilhosa, né? Com os trancos e barrancos da tecnologia, da comunicação moderna, reiniciamos e eu vou só repetir o que a Manu, que está ouvindo a gente lá em Cascais, em Portugal, escreveu aqui no chat agora. Excelente. Concordo. Resume, eu tenho aqui uns 18 comentários que eu anotei que eu gostaria de fazer, mas antes de fazer qualquer comentário, eu gostaria de passar a palavra a Dani para ela comentar o que o pessoal lá no Facebook comentou, perguntou, o que tem de comentário no Facebook. Pri, a Elza Rossi colocou lindo, Maria, nosso símbolo de maternidade maior. Gratidão, né? E Feliz Natal a todos. Nós temos também a Cíntia dando oi, a Janete Barros e... Peraí que eu me perdi aqui. E a Rita, a Ritinha, o André Graço também estavam nos acompanhando, né? Então, muito, muito bom. Um oi para todo mundo. Muito obrigada. Eu não sei, você quer comentar alguma coisa, Dani? Eu sim, quero agradecer novamente, né? Porque foi muito bom mesmo. E eu queria, dentro de tudo que tu trouxe, né, para a gente manter a reflexão no tema que a gente tá, o que tu diria, né? Como que a gente pode fazer, ou o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para tentar estar mais conectado com essa energia divina que está ao nosso redor, a gente sabe disso, né? Mas muitas vezes a gente não está aberto. Tu poderia comentar um pouquinho sobre isso? Olha, Dani, para mim, isso para mim está intimamente relacionado com as escolhas que a gente faz no dia a dia. Sabe? O que a gente escolhe? Porque a gente não de maneira geral, né, nós não temos isso dos nossos pensamentos. Nós temos milhares de pensamentos a todo momento e de acordo com o que nós alimentamos, a gente vai estar alimentando os nossos pensamentos também. Como eu até falei quando eu estava preparando esse material, foi muito bom, porque me alimentou os meus pensamentos. Então, são escolhas diárias. Hoje em dia, por exemplo, com a tecnologia, né? A informação é acessada muito rapidamente, né? A gente pega um telefone e a gente olha ali várias coisas. E então a gente tem que aprender a filtrar as informações, a selecionar o que é que eu quero, sabe? O que é que eu quero, o que é que eu estou buscando.
acho que primeiramente talvez a gente tenha que refletir. O que eu quero? O que eu estou buscando para mim? Qual é o meu objetivo? Eu quero realmente me trabalhar, eu quero... É o processo de higienização mental, que o estudo, as leituras edificantes, nós temos, nossa, da mesma forma que temos muitas informações, às vezes degradantes, temos informações, acesso facilmente a muita coisa valorosa que pode nos auxiliar. Então, tudo é a escolha, é a decisão de mudar, é a decisão de buscar. Porque muitas vezes a gente fala que a gente quer uma coisa, mas a gente não quer se esforçar por aquela coisa. A gente tem que querer de verdade. Não é só querer da boca para fora. A gente quer, mas a gente quer que o trabalho venha de fora. E o trabalho, ele vem de dentro. Então, muitas vezes, são dessas pequenas coisas. De uma notícia que eu escolho. Sabe que uma vez eu tive uma experiência, muitos anos atrás, eu morava no Brasil ainda. Eu assisti um programa, depois do programa eu passei mal. Eu passei mal, era um programa policial. E aí eu passei mal, literalmente. Eu vivi. Bem, quem tem mediunidade ostensiva tem que ter mais cuidado ainda. Quer dizer, todos têm que ter esse cuidado. A única coisa é que nós temos uma percepção maior do que a gente está sentindo. Então, eu passei mal e naquele dia eu decidi, eu não vou mais assistir esses tipos de programas, esses conteúdos violentos, agressivos, porque eles não têm nada para me acrescentar. Eu quero buscar o meu bem-estar. Então, a gente tem que parar para refletir. O que eu quero para mim? Eu quero mudar de verdade? Eu quero estar em paz? Eu quero estar em paz e eu vou acessar coisas de guerra, coisas de violência? Eu quero estar em paz e vou ficar atacando as pessoas na internet? Eu quero estar em paz e vou ficar dando indireta? Não, isso não é estar em paz. Então, a gente tem que parar para refletir o que realmente, de verdade, eu quero e o que é que eu estou fazendo para essa nova meta. Então, a gente tem que ter uma meta do que eu quero e começar a analisar as diretrizes, os caminhos a seguir e selecionar. Selecionar o que a gente acessa é muito importante. Em relação a essa conexão com Maria específica, que pode ser com qualquer outro ser elevado, que existem muitos, eu particularmente, abri o coração honestamente. Não é da boca para fora. Não é você fazer Ave Maria cheia de graça, da boca para fora, não. A conexão tem que ser do coração. Conexão do coração, as palavras ter conexão com o que você sente. E esse é um trabalho que a gente vai fazendo gradualmente. Se você falar, mas eu não consigo ainda. Ainda. É uma prática diária. A gente vai praticando a conexão, porque nós não temos como nos conectar na mesma hora com algo que a gente não tem o hábito. É uma prática, é um desenvolvimento, né? Então, e mais uma vez ressaltando, não estou querendo dizer que eu tenho essa conexão o tempo todo, mas é uma busca prazerosa. E quando estágios, né, Pri? São estágios, e é tão gratificante quando a gente consegue uma vitória, é tão impulsionador que a gente fala assim, ai, eu consegui controlar aquele impulso. Como, por exemplo, pronto, vou dar um ótimo exemplo. Quando eu estava preparando esse material, aí algumas vezes vinham algumas distrações. Ou, por exemplo, eu uso muito o telefone para trabalhar. Então, toda hora chega a mensagem, tá? Toda hora as mensagens. E aí, quando eu via subir a mensagem, por alguns momentos eu ia pegar. E eu falava, agora não. Agora pode esperar. Porque eram distrações para me atrapalhar. Para eu perder o raciocínio ou para eu postergar. Para eu não fazer, para eu não realizar. Então, e eu fiquei muito feliz. Por muitas vezes eu consegui falar, agora não. Agora eu vou me dedicar a isso. E é isso. No dia a dia, a gente saber falar, agora não. Agora eu escolho, eu decido, eu me escolho a me conectar com algo que é bom. Pode ser uma palestra, pode ser uma leitura, pode ser uma conversa com alguém, entendeu? Então é isso. Eu penso dessa forma, Dani. Não sei se é a sua pergunta. Sim, obrigada. E só para complementar não, só para te dizer que a Claudenice está dizendo lindas reflexões, gratidão. Obrigada, Fábio. Bom, alguém mais teria algum comentário? Porque eu tenho alguns a fazer
E talvez... Bom, ninguém fez, né? Então, eu vou começar aqui. Eu tenho só uns, como eu falei, 18. E uma vez eu fui fazer uma apresentação lá no Bezerra de Menezes e eu tinha 85 slides para falar em 45 minutos. Acho que não deu. Bom, então, você comentou... a primeira coisa que você comentou sobre mediunidade. Então, eu gostaria de fazer um comentário aqui, mas para quem está nos ouvindo, né, e não sabe muito bem o que é mediunidade. E os espíritos nos ensinam que a mediunidade é uma faculdade do corpo físico e que todos nós temos algum tipo de mediunidade, que às vezes ela se apresenta, às vezes não, ela sempre se apresenta de forma diferente para um encarnado e para outro. Por exemplo, às vezes a gente tem muita intuição. Às vezes a gente pode ver um espírito desencarnado. Às vezes a gente pode ouvir uma voz. E são todos tipos diferentes de mediunidade. Quer dizer, o médium, que você comentou, o médium ostensivo, ele não é um ser diferente da gente. Ai, você vê morto. Não, ninguém vê morto, porque a morte não existe. A morte do corpo físico é parte do processo natural, né? Tudo na natureza física nasce, tem um ciclo de vida e morre. Árvores, animais, nós somos animais. Então eu gostaria de fazer só esse comentário quando você falou da mediunidade extensiva, porque para quem não sabe o que é mediunidade, a mediunidade nós temos audição, paladar, a visão, o tato, a gripe, o resfriado e a mediunidade. Então é só mais uma faculdade do corpo físico que todos nós temos, conforme nos ensinam os espíritos nas obras básicas do espiritismo, né? E vamos a seguir. Você comentou sobre os vídeos que você não gosta mais de assistir porque não te causam mal, não te causam bem, né? Aí a gente vai para aquela questão. A mesma coisa acontece aqui em casa. Eu adorava filme de guerra. Soldado atirando, matando, explodindo. Eu não gostava de ver pedaços de corpo voando, mas eu gostava. E hoje em dia a gente procura não mais fazer isso, porque primeiro a gente sintoniza no nível vibratório que não é bom, mas o que me veio à mente quando você comentou isso foi: quem se junta a nós quando nós assistimos esses vídeos? Quando a gente já sabe que quando a gente sintoniza num tipo de energia, a gente atrai semelhante. Então, quando a gente se sintoniza com Deus através de uma oração sincera, legítima, feita do coração, nós atraímos o semelhante. Quando nós sentimos raiva, inveja, né, ou temos sentimentos, né, ligados a esses filmes mais violentos, a gente transmite essa energia e atraímos para nós aqueles semelhantes que ainda estão no lugar que pode melhorar, vamos colocar assim, né? Então, nós não atraímos as companhias dos espíritos elevados que podem nos intuir, nos auxiliar. É só uma reflexão com relação àquele comentário que você fez. Eu também me alongo, você vê, né? Como você falou de que Maria tem esse vínculo com os espíritos que cometeram suicídio, e eu gostaria de ler um pedacinho do capítulo Retrato de Mãe, do livro Momentos de Ouro, por vários espíritos, psicografado pelo Chico Xavier, em que Maria vai resgatar Judas, que havia cometido suicídio, né? Então tem um diálogo, e até que em um certo momento Judas diz para ela, porque ele teve uma experiência com a mãe física dele, né? Por favor, não me fale de mães, nem me fale de amor. Sou apenas um ser solitário e sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Eu te amo, meu filho. Difícil aguentar a emoção aqui. E quero te ver feliz. Terás, filho, o coração banhado pelas águas do esquecimento numa nova existência de esperança. Eu te levarei e te conduzirei ao regaço de outra mãe. Pensa nisso e descansa. E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou, quem és que me falas assim, sabendo-me traidor? És divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial envolto em luz?
No entanto, ela, ao olhá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. É o amor de mãe, né? É o amor de mãe que, quando é tanto, ama a todos. A padrinha, né? Ou se torna mãe de todos. É muito lindo. E tem uma frase do Chico, né? Que ele disse, né? A maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Então, só essas questões, né? Para a gente entender esse amor de Maria, que é esse amor incondicional, que é esse amor que ama, né? E que só quem experimentou um amor tão grande consegue se sentir, né? Você sente em todos os pelos do corpo esse amor, né? É muito lindo. Essa passagem que você falou é muito linda. É muito linda. Desse encontro de Maria com Judas. É muito emocionante mesmo, né? A vivência dela que ela nos mostrou, né? Do amor, da maternidade plena, universal, né? É como Jesus fala para Maria de Magdala, né? Que ela não ia ser mãe dos filhos dela, mas ela podia ser mãe dos filhos do mundo. Isso. E é sempre essa inspiração, né? Esse é sempre o exemplo que nos é trazido, né? Que a gente pode amar o próximo como se nós fôssemos mãe dele. Né? Quer a nossa energia ainda seja muito positiva, muito masculina, muito feminina, o que quer que seja. O amor é sempre uma coisa a se desenvolver, né? E eu queria fazer só esses comentários, me desculpe, eu não queria me intrometer ou atrapalhar o fluxo, mas é que me pareceram relevantes. Com certeza. Essa passagem que você falou, com certeza só fez adicionar. É muito linda mesmo. É emocionante. E eu acho que nós não temos mais perguntas. Então, eu acho, Priscila, que, na verdade, mais uma vez, olha, a nossa gratidão para a gente, para o nosso grupo, Swindon Espírita, é o coroamento do Natal, a gente poder passar o dia depois do Natal falando sobre Maria, sobre o amor. Então, é como se essa reflexão para a gente foi a cereja do Sunday, né? Nós tivemos o Sunday hoje e estamos comendo a cereja hoje. Então, é com muita gratidão, com muito carinho que nós te agradecemos a sua dedicação, agradecemos a sua família por ter nos emprestado você hoje à tarde. Exato. As crianças, né, que estão aí, né, os adultos e os pequenos, né, todas as crianças. E só para encerrar, nós gostaríamos de convidá-la para fazer a nossa oração de encerramento, se você não se incomodar. Faço sim, com certeza, com prazer. Também gostaria de agradecer a vocês a confiança. Foi prazeroso, como eu falei, estar refletindo sobre isso. E muito obrigado. Então, vou iniciar a prece. Amigo e mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade de hoje estarmos aqui refletindo em teu nome, em nome de Maria Santíssima, todos os ensinamentos de amor, ilumina a nossa caminhada, nos faz querer mais, e nos faz ter a certeza que as experiências, as dificuldades, todas fazem parte de um grande aprendizado, para que um dia estejamos mais próximos, cada vez mais conectados com o teu amor. Obrigado, Mestre, que teu amor irradie todas as famílias aqui na Terra, todas as pessoas que nesse momento possam estar isolados, tristes,
sem esperança na vida. Que o amor de Maria possa imantar todos os corações, todos os seres, que não encontre, não ache mais nenhuma saída na vida, mas que eles descubram que a saída está em Ti, o caminho está em Ti, Mestre Jesus. E o Teu amor, que Tua luz envolva todos nós, hoje e sempre, que assim seja.